Oi pessoal, vamos começar agora a nossa aula número 12, que versa sobre o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Nessa aula nós vamos ver algumas coisas, entre elas a questão da dúvida de João Batista e a declaração direta de Jesus sobre quem ele é de fato. Então, espero que vocês gostem e fica aí o nosso convite para que vocês entrem em contato, mandem e-mail, mandem mensagem, manda pelo YouTube e nós vamos tentando responder para vocês as perguntas, as dúvidas que vocês porventura vierem a ter. Encerramos o capítulo 10 do Evangelho com Jesus enviando os seus discípulos de dois em dois para levar a mensagem para todos os povos, respeitando e oferecendo conhecimento a todos. É interessante lembrar uma curiosidade. Seria nesse momento que São Marcos teria se afastado de Jesus, retomando mais tarde sob a influência de São Pedro. Mas, voltando a Jesus e ao nosso texto, Jesus nos mostra a sua felicidade por conta do Pai ter reservado o conhecimento aos mais humildes, deixando os mais sábios em dúvida. Lembra as passagens, como por exemplo o momento em que Jesus pede que deixem os pequeninos, as crianças, que eram pessoas ignoradas na sociedade da época, se aproximarem. O capítulo 11 marca o início do terceiro bloco narrativo do Evangelho de Mateus, que se inicia no capítulo 11, versículo 2 e vai até o capítulo 16, versículo 20, mostrando a resposta das pessoas ao projeto de Jesus. A primeira cena inicia-se com uma pergunta que vai ser o centro sobre a identidade de Jesus, colocada na boca dos discípulos de João Batista, que perguntam: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Conforme Mateus 11, 3b. Nesse ponto, temos a retomada do evangelho narrado por Mateus em relação à pessoa de João Batista e seu grupo, mostrando como os judeus não conseguiam entender o projeto de Jesus, incluindo o próprio João Batista que questiona: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Para saber se Jesus é realmente o Messias. Aqui também temos uma ligação com os textos de Qumran, conhecidos como manuscritos do Mar Morto, da comunidade dos essênios, destruída após a queda de Jerusalém. Embora não tenha nenhum vínculo com o templo, o documento 4Q 521, esse documento coloca que o Messias esperado pela comunidade deveria se manifestar com a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos, o anúncio da boa nova aos pobres. Mostra, lógico, que o povo ainda tinha dúvidas sobre o projeto messiânico. Jesus mostra que é a prática do dia a dia com a cura daqueles que apresentavam doenças. João Batista era um líder de comunidade, chamada de Batistas. Essa comunidade esperava que o próprio João Batista fosse o Messias esperado. Jesus alerta que levem a João Batista aquilo que eles estavam vendo, a cura dos cegos em amplo sentido sobre aquele que não querem ou não podem ver, a cura dos paralíticos, curando aqueles que não aceitam e se colocam em serviço, pois, a exemplo da sogra de Pedro, Jesus quer que o paralítico levante-se, tome a sua cama e vá embora, ou seja, ele vai sem esquecer o seu passado, representado aqui pela cama, colocando-se a serviço, sogra de Pedro. Ainda completando esse pensamento, é difícil pensar essas palavras saindo da boca de João Batista, após assistir à teofania realizada no batismo de Jesus. O ministério de Jesus demonstra o poder do Pai com ensinamentos autorizados, como os lembrados no Sermão da Montanha, Mateus de 5 a 7, e a realização de milagres, Mateus 8 e 9. Tudo isso nos leva a um convite de Jesus que a sociedade mude. Assim, Jesus escandaliza e coloca em xeque a sociedade tradicional, propondo uma visão voltada à ação social e pessoal, não mais egocêntrica, mas social-cêntrica. Jesus lembra, no versículo 6, que será feliz, a exemplo das bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12, aquele que não se escandalizar por conta dele. Responde diretamente aos discípulos de João Batista para que eles levem a resposta ao líder, mas lembra e eleva a pessoa de João Batista como uma pessoa ímpar dentro da sociedade. Jesus, como sempre, defendeu a João Batista, mostrando como a sociedade que o rejeitou e o seu estilo de vida. Ele não fala mais aos seus discípulos, mas sim à multidão, a exemplo daquela que estava ouvindo o Sermão da Montanha.
Jesus realiza 6 perguntas rápidas para auxiliar no entendimento sobre João Batista. A primeira: que saístes a ver no deserto? Lembrando o chamado de João Batista para o arrependimento, o que nos leva a aceitar Jesus. A segunda pergunta dá uma resposta possível: ver o junco agitado pelo vento? O junco era comum no Vale do Jordão. O tempo possui um simbolismo rico dentro da cultura judaica, entre outros pontos, como o citado no livro apócrifo, aceito apenas pela Igreja Ortodoxa, o terceiro Macabeus, que mostra o castigo de Deus ao faraó Ptolomeu Filopar. Por outro lado, o junco era símbolo de Herodes Antipas, nas moedas comemorativas da fundação de Tiberíades, pois João Batista desafiava a elite religiosa, incluindo Herodes Antipas. Lembra então o episódio de Moisés na fuga do Egito pelo deserto, Êxodo 13:18. Vamos ler aqui. Então Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto até o Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito bem armados. Ao atravessar o Mar dos Juncos, Êxodo 14:21, Moisés estendeu a mão sobre o mar e Javé fez o mar se retirar com um forte vento oriental, que soprou a noite inteira. O mar ficou seco e as águas se dividiram em duas. A terceira pergunta: o que saístes para ver? É uma retomada, quase um sufixo da anterior. A quarta é irônica. Alguém vestido de roupas finas, mostrando que lá não vão encontrar nenhum representante do poder econômico. João Batista se vestia de pele de camelo, ou seja, de maneira rude. Lembra o profeta Elias e o seu confronto com o rei Acabe e Jezabel. E o comentário de Jesus mostra a impossibilidade de João Batista ter alguma relação com os poderosos. Em seguida, a quinta pergunta retoma mais uma vez: por que saístes? E fecha com a pergunta principal: desejava ver um profeta? Então, o que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes afirmo que sim, alguém que é mais do que um profeta. Jesus deixa bem claro que sim, e que ele é mais que um profeta. Mesmo assim, muitos o procurando para que intervissem ao Senhor para o perdão dos pecados. João Batista acabou sendo levado à prisão e morte. João Batista sempre viveu de maneira humilde na presença de Deus, com roupa simples e vida humilde, comendo o que a natureza oferecia, vestindo pele de animais. Assim, ele foi considerado o maior homem de toda a história. Mas Jesus lembra que João Batista é o profeta anunciado pelo profeta Isaías, mas o ser humano é violento por natureza. Dessa forma, João Batista é considerado como o último dos profetas do Antigo Testamento. Podemos ver aqui como foi construído um paralelo entre João Batista e o profeta Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, que nunca duvidou do poder de Deus, colocou a própria vida para mostrar que Javé é o Senhor, contrapondo-se ao rei de Israel e aos profetas de Baal, que acabaram sendo mortos pelas mãos do próprio profeta, sendo que Elias se encontrava com Deus na brisa suave. No trecho 11, de 16 a 19, que vamos entrar agora, Jesus vai usar a fórmula comparativa. A que compararei? O tempo é utilizado no Antigo Testamento sempre que há ações legais de Deus para com o povo, como podemos ver, por exemplo, em Isaías 40, 18 e 25. E o tempo, esta geração, é mais um indicador de caráter do que de tempo, e trata-se de uma forma pejorativa. A imagem das crianças pode ser uma alusão e referência ao julgamento. Nessa referência temos uma forma de ignorar o julgamento de Deus, e não vos lamentastes. Essa sociedade constituída rejeitou João Batista como antes havia rejeitado os profetas do mesmo modo. Jesus também foi rejeitado pela sociedade, pois atendia à necessidade da sociedade doente. E vai mais longe. João Batista foi rejeitado por não aceitar e não comer com aqueles que representavam a sociedade constituída. Ao contrário, Jesus foi rejeitado, pois aceitava comer com cobradores de impostos e pecadores. Os versículos 20 a 24, Jesus nos lembra que todos somos convidados a nos converter, a mudar de vida. Mesmo assim, as cidades o rejeitam, pois elas preferem viver ignorando aquele que não rendem recursos para elas,
em um círculo vicioso de renda, ouro e prata, interpretado hoje pelo dinheiro. Podemos comparar a ação de Jesus à ação de Jonas na conversão de Nínive, mas mesmo sendo o povo escolhido, os judeus não reconhecem a manifestação do Pai. Se as realizações de Jesus tivessem sido realizadas para os pagãos, eles fariam penitência. O ai anunciado por Jesus é uma reprovação pela não aceitação do projeto do Pai. Nem Corazim e nem Betsaída, que ficam ao norte do Mar da Galileia, foram citadas por Jesus em seus milagres nos capítulos 8 e 9. Tiro e Sidônia são cidades pagãs, a exemplo, como foi citado, de Nínive. Depois, Jesus cita Cafarnaum, cidade onde residia, mas tamanho é o lugar onde poderá ser executada a vontade de Deus e elevada ao céu ou jogada no inferno. Olha esse prisma, mesmo os mais pecadores, representados pelas cidades destruídas, conforme a narração do Gênesis, tivessem a chance oferecida para o povo de Deus, seriam poupados da destruição. Assim, pelo projeto de Jesus, são os menos cultos que receberão a visão do mundo novo. São os pequeninos que são convidados a revelar o reino de Deus. Afinal, o Senhor entregou a Jesus todo o conhecimento para se chegar ao Pai. E é preciso conhecer o Filho. É um fardo menos pesado que o imposto pela sociedade. E, embora nos lembra que o fardo da vida é pesado e não podemos criar dificuldades para prejudicar o irmão, Jesus nos convida a viver a nossa paz. Ao referenciar os sábios e inteligentes, o autor está evocando uma tradição dos líderes da elite, que se recusaram a reconhecer o poder e as dádivas do Senhor. No versículo 27, é o próprio Jesus que revela o seu papel. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E assim ele poderia e realizaria a distribuição dos dons e dádivas de Deus. Pois, para reconhecer ao Pai, é necessário conhecer o Filho. Fecha-se assim o capítulo com a proposta de que, mesmo cansados e abatidos, em Jesus vamos encontrar um novo sentido para a existência, pois o jugo de Jesus, ao contrário do imposto pelos fariseus e doutores da lei, que se achavam em nome de Deus, é leve e permitido a todos sem exceção, permitido que todos pudessem encontrar o descanso. Fiquem em paz, na paz de Cristo, o bom pastor. Forte abraço a todos.